o Atlético Paranaense é mais uma vítima da maldição do centenário. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o histórico, o centenário dos grandes clubes do futebol brasileiro, quais foram positivos, quais foram negativos. Você vai ver que a maioria dos clubes tiveram um centenário ruim, aquém das expectativas, e por isso que a gente trata como a maldição do centenário. O Atlético Paranaense é apenas mais um clube a protagonizar aí um ano muito abaixo das expectativas. Se a gente for olhar para o começo de 2024, a expectativa do Atlético campeão paranaense é que de fato conquistasse grandes taças, né? Conseguisse aí conquistar, pelo menos brigar por grandes taças. Passou longe disso no Campeonato Brasileiro, foi rebaixado. Hoje a confirmação do rebaixamento do Atlético. Também na Copa do Brasil chegou nas quartas de final, mas foi eliminado por um Vasco da Gama que não era um dos grandes favoritos na competição. Foi eliminado na Copa Sul-Americana para o Racing, que veio a ser o campeão da Copa Sul-Americana da competição. Então, um ano amargo para o torcedor do Atlético, um ano que acaba com o rebaixamento no ano de seu centenário. E a primeira equipe que a gente vai trazer para trazer algo semelhante ao Atlético, que o Atlético viveu, é o seu grande rival, o Coritiba, que em 2009 caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro no ano do seu centenário. Todo mundo lembra daquele jogo, fatídico jogo contra a equipe do Fluminense, que os torcedores invadiram o campo, quebraram ali, destruíram o estádio e protagonizaram cenas lamentáveis. A gente teve o Coritiba naquele ano, o ano do seu centenário, um ano com grande expectativa também, sendo rebaixado à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Coritiba, o único time do Campeonato Brasileiro de pontos corridos aí com 20 clubes a ser rebaixado com 45 pontos. Então, o Coritiba, grande rival do Atlético, também foi rebaixado no ano do seu centenário. A gente teve outras grandes equipes que também tiveram um ano muito complicado. O Grêmio, em 2003, viveu o ano do seu centenário com muita expectativa. O Grêmio que estava na Copa Libertadores, que vinha em 2002 de um bom ano, chegou ali nas semifinais do Campeonato Brasileiro, nas semifinais da Copa Libertadores. Em 2003, ano do centenário do Grêmio. Se esperava um grande título. E o Grêmio chegou nas quartas de finais da Copa Libertadores, até fez uma competição razoável, né? Chegou na fase de mata-mata ali nas quartas de final, mas no Campeonato Brasileiro fez um ano muito ruim, uma temporada muito abaixo da média, e o Grêmio conseguiu se salvar da Série B na última rodada, vencendo o Corinthians no Estádio Olímpico. Então o ano do Grêmio foi muito ruim, o ano do centenário de uma grande equipe como o Grêmio, se esperava muita coisa e o Grêmio não entregou nada. Inclusive no ano seguinte, 2004, o Grêmio acabou de fato concretizando o seu rebaixamento e aí caiu para a segunda divisão. Outra equipe que também foi muito mal no ano do seu centenário foi o Palmeiras. O Palmeiras fez 100 anos em 2014, voltando aí da segunda divisão, né? Em 2013 o Palmeiras jogou a Série B e em 2014 o Palmeiras quase foi rebaixado novamente. Só não foi rebaixado graças ao Santos, um dos seus maiores rivais, que venceu a sua última rodada e salvou o Palmeiras de jogar novamente a segunda divisão. 100 anos do Palmeiras sendo comemorado dessa forma, né? Graças a um gol do Santos. O time não cai para a segunda divisão novamente. Tinha acabado de subir e poderia, no ano do seu centenário, cair mais uma vez. Mas graças a um gol do Santos, o Palmeiras não foi rebaixado. Foi mais um time, isso foi um pouco antes, ali em 2015 a Crefisa entrou no Palmeiras e aí começou essa era de ouro do Palmeiras. Em 2014... a história poderia ter sido completamente diferente. O Palmeiras poderia ter sido rebaixado graças a um gol do Santos. O Palmeiras não foi. Outra grande equipe do futebol brasileiro que viveu um ano do seu centenário muito complicado foi o Cruzeiro. Raposa fez 100 anos em 2021. Jogou a Série B, passou longe de se classificar, de conseguir retornar para a primeira divisão. O Cruzeiro, que até então, até 2019, o ano que caiu para a Série B, nunca tinha sido rebaixado. Em 2021, vivia aí a sua segunda temporada na segunda divisão. 2020 foi um ano muito complicado. Em 2021, o Cruzeiro fez 100 anos jogando a Série B e, mais uma vez, não conseguiu retornar para a elite do futebol brasileiro. De quebra, ainda viu seu grande rival Atlético Mineiro conquistar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também ser campeão estadual. Uma tríplice coroa do Atlético Mineiro no ano do centenário do Cruzeiro. Também um ano muito difícil para a Raposa. O Botafogo, o Alvinegro, completou 100 anos em 2004, também um ano que quase caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vocês estão vendo como as grandes equipes tiveram dificuldade no seu centenário. Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, e aí o Botafogo agora mais um dos times, mais uma das equipes que completou 100 anos e quase caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tinha subido um ano antes, né? Subiu em 2003 e acabou quase caindo no ano do seu centenário, quase caiu em 2004. No Campeonato Carioca, né, o Botafogo não conseguiu chegar nas finais e também foi eliminado pelo Gama na segunda fase da Copa do Brasil.
bem complicado o ano do Botafogo, que ficou em 20º lugar no Campeonato Brasileiro. Em 2004, o Campeonato Brasileiro ainda era disputado por 24 equipes. Então o Botafogo também completou 100 anos de uma maneira bem ruim. Outra equipe que ficou abaixo das expectativas, mas não foi tão ruim assim, foi o Corinthians. Timão que chegou ao centenário em 2010. Tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2009. Em 2010, jogando a Copa Libertadores, com o Ronaldo Fenômeno no elenco, com o Roberto Carlos, se esperava um grande título do Corinthians mais uma vez. Mas a equipe ficou no quase. Na Copa Libertadores foi eliminado pelo Flamengo nas oitavas de final. No Paulistão, sequer foi às semifinais. E no Campeonato Brasileiro, o Corinthians liderou durante boa parte da competição, mas acabou terminando na terceira colocação. Perdeu o título aí para o Fluminense, que foi campeão em 2010. O Corinthians, que passou o ano do seu centenário, também não chegou a passar esse aperto de quase cair para a Série B, mas foi um ano bem decepcionante pelo que se esperava do Corinthians, um time que tinha Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos no seu elenco. O Flamengo, em 1995, também viveu um centenário muito decepcionante. Festejou aí 100 anos em 95 com o melhor ataque do mundo, com Sávio, Romário e Edmundo. Se esperava muita coisa do Flamengo, mas o Flamengo também não ganhou nada. O trio da frente acabou até virando piada em alguns momentos. O rubro-negro ficou em 21º entre os 24 times do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Fluminense o Campeonato Carioca naquele gol de barriga do Renato Gaúcho, que ficou aí eternizado, né, pelos torcedores do Fluminense. E também ficou com o vice na Supercopa da Libertadores contra o Independente. Na Copa do Brasil parou nas semifinais, foi eliminado pelo Grêmio. Então aí a gente teve o Flamengo, Corinthians, Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, Coritiba e agora o Atlético vivendo anos muito abaixo no seu centenário. Antes de trazer os times que tiveram bons desempenhos no seu centenário, quero aqui falar dos nossos grandes parceiros aqui do canal, começando pela Formare Compensados, o melhor compensado do Brasil, a Formare que tem atuação nos esportes. Quando você vai naqueles shows, nas grandes arenas, para não estragar o gramado, ali a gente tem os compensados da Formare Compensados para preservar o gramado, e a Formare que tem atuação também na Fórmula 1, nas arquibancadas móveis nos eventos aí da Fórmula 1. Então, Formare Compensados, nossos grandes parceiros aqui do canal. Se você falar que veio pelo Pra Jogo, você vai ter um desconto muito especial lá na Formare Compensados. E eu quero também falar aqui da Ingo Hoffman Pneus e Serviços, nossos parceiros também, que estão aí nessa preparação, nesses preparativos aí para o Natal, para as férias de final de ano. Se você está precisando trocar os seus pneus, se está precisando de alguma manutenção no seu carro, vá na Ingo Hoffman Pneus e Serviços. Tem unidade no Bigorrilho, no Parolim e também no JuVV. Eles estão com descontos imperdíveis. Você tem que ir lá. Se você precisar de fato de algum tipo de serviço, não fique em dúvida. Procure a Ingo Hoffman Pneus e Serviços. Você não vai se arrepender. Agora vamos aos bons exemplos antes de fechar esse vídeo, né? Porque a gente sempre tem as exceções àquela regra, né? Porque a regra do centenário é de fato um ano muito complicado, um ano difícil. Mas as exceções, temos aqui alguns clubes, eu vou citar para vocês 3. O Fortaleza. O Fortaleza espantou qualquer maldição no ano do seu centenário, né? Conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e ainda foi como campeão, né? Foi campeão da Série B e teve o pior momento do seu centenário em 2018, aquela derrota para o Ceará na final do Campeonato Cearense. Mas o Fortaleza teve um ano muito bom, muito positivo, conquistou o retorno à elite do futebol brasileiro em 2018, no ano do acesso. O Fortaleza espantou qualquer zica e conquistou aí o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, depois de muito tempo, o Leão voltando para a Série A, para a primeira divisão do nosso campeonato nacional, onde está até hoje fazendo grandes campanhas, né? Mais um ano que o Fortaleza faz uma grande campanha. Então o centenário do Fortaleza foi muito positivo, teve muito a se comemorar. O Santos, em 2012, teve um centenário dentro da média, né? Pelo que se esperava ali do Santos, Santos de Neymar, Ganso e companhia, um timaço do Santos. O Santos foi campeão paulista, tricampeão paulista, conquistou a Recopa Sul-Americana, na Copa Libertadores, caiu nas semifinais para o Corinthians. O Santos era o grande favorito para levar novamente a Copa Libertadores, tinha o Neymar, que era o grande jogador do continente, já tinha uma expectativa muito alta aí sobre esse time do Santos, sobre o Neymar, que tinha sido campeão da Copa Libertadores de 2011, mas acabou parando no Corinthians, que foi o campeão dessa edição da Copa Libertadores. No Campeonato Brasileiro, também por priorizar muito ali a Copa Libertadores, o Santos acabou ficando na 8ª colocação, mas foi um time também que teve algo a comemorar no seu centenário, chegou nas semifinais da Copa Libertadores, foi campeão paulista, tinha ali, né, um timaço, um time encantador, aquele time do Santos de 2012. E o grande campeão aí, vamos dizer assim, nesse ranking dos times que melhor se saíram no ano do seu centenário foi o Vasco da Gama, né, que completou 100 anos em 1998 e aí, de maneira indiscutível, o Vasco teve o melhor centenário dos grandes clubes do futebol brasileiro, porque o Vasco
teve um ano histórico, de fato, né? Os 100 anos do Vasco da Gama foram comemorados de uma forma histórica com o título da Copa Libertadores da América. O Vasco que tem uma Libertadores na sua história conquistada no ano do seu centenário, um ano incrível, um ano marcante, esse sim, um centenário a ser comemorado. O Vasco que também levou o Campeonato Carioca em 1998. Na Copa do Brasil, parou nas semifinais diante do Cruzeiro. No Brasileiro, acabou fechando ele na 10ª colocação, mas aí pouco importa, meu amigo. O Vasco foi campeão da Libertadores no ano do seu centenário. E aí, o Mundial foi disputado contra o Real Madrid. O Vasco acabou perdendo por 2-1, mas teve um ano de centenário aí marcante, um ano maravilhoso, o Vasco da Gama, que sem dúvidas teve o melhor centenário dos grandes clubes do futebol brasileiro. Você sabia desse desempenho das equipes no ano do seu centenário? O Atlético não foi o único time rebaixado, não. O grande rival do Atlético, o Curitiba, também foi rebaixado no ano do seu centenário. E a gente teve outras grandes equipes que quase foram rebaixadas por muito pouco, não protagonizaram também esse vexame, que é ser rebaixado no ano do seu centenário. Você sabia desse contexto aí, do histórico, do centenário das grandes equipes do futebol brasileiro? Quero saber a tua opinião, fala para mim aqui nos comentários quem teve o pior, quem teve o melhor centenário das grandes equipes do futebol brasileiro. Tá para jogo? Então segue a gente nas redes sociais e vem comigo.